pessoal, tudo bem? A frase da vez é: entre salares e desertos. O que é isso? Veja as imagens. Muita viagem, muito sal e muito deserto, muita sede. Para falar sobre isso, o casal Olinto e Rafaela. Entre salares e desertos. Montanhas e vulcões. Montanhas e vulcões. Do altiplano andino ao Atacama em bicicleta. É impressionante. Você que quer começar a viajar ao mundo, a minha sugestão é: comece pelos Andes. Contem. Bom, a gente está lançando esse livro, Entre Salares e Desertos, Montanhas e Vulcões, do altiplano andino ao Atacama em bicicleta. Então essa viagem de 3 meses, onde a gente saiu da Bolívia, passou para o Chile, Argentina, a gente vivenciou o inverno altiplânico, então a gente tentou colocar todas as histórias que a gente viveu na viagem, muitas fotografias, track log da viagem, muitas dicas de cicloturismo, assuntos mais profundos também, de como a gente se sentiu enfrentando o frio. A gente passou menos 20 graus, né? Dormindo, acampando. Posso perguntar, explica o que é track log. Eu sei o que é track log, mas é importante você explicar, porque todos os passeios que eu faço, a turma pede: tem o caminho digitalizado? Então, o que é um track log? O track log é uma linha que você coloca no seu aparelho GPS para você seguir o mesmo caminho que eu segui. Nessa viagem a gente levou o nosso aparelho e captou essa linha e disponibilizou através de um link que você só acessa no livro digital. Me diga, essa é a intenção dessa publicação? Você tem um manual e uma proposta? Me conta um pouco mais sobre para que fazer um livro digital e para que divulgar o track log. Pois é, a gente escreve guias de cicloturismo para as pessoas viajarem no Brasil. Os nossos guias são super precisos, a planilha está escrita assim: daqui 500 metros virar à direita, anda mais 1 quilômetro, virar à esquerda. Isso daí você vai acompanhando com o seu odômetro, não precisa de GPS, não precisa de nada, e você faz a viagem. Com esse livro é uma proposta um pouco diferente. Ele é um livro voltado para a aventura de bicicleta, então não necessariamente a pessoa vai querer seguir o mesmo caminho que eu fiz, mas ela quer fazer uma viagem e se lançar no novo, nos Andes. Então ela vai tomar essa linha do GPS como base para um planejamento da própria viagem dela, daquilo que ela quer conhecer. Então a intenção desse livro é trazer as nossas sensações, o que a gente viveu nessa viagem de aventura, como a gente planejou a viagem, que equipamento a gente usou. Me conta um pouco sobre o que é viajar nos Andes. Meio que quase que toda a América Latina, você tem um povo muito simpático, muito legal. O boliviano não é tão aberto assim não, tá? Mas no geral, em comparação com outros lugares do mundo, é seguro porque as pessoas são muito boas, cara. São especialmente boas. Todo mundo domina a língua bem ou mal, então fica muito mais prático. E você tem regiões belíssimas e muita aventura, porque você tem vastidões intocadas eventualmente, ou muito pouco assim, e tá tudo muito perto, tá logo ali. Descreve para nós o que é uma viagem expedicionária. Quer dizer, você não vai encontrar durante o dia uma venda a cada meia hora e eventualmente se você vai encontrar uma por dia vai ser muito generoso para a viagem. Então, conta um pouco a diferença entre um cicloturismo e um cicloturismo expedicionário, que é justamente o que difere esse guia que vocês fizeram. Então, olha só, tem uma região lá, por exemplo, né, Rafa, que ela é até conhecida, não está entre aquelas não conhecidas que a gente passou. Só que ela tem um grau de dificuldade muito grande, porque ela não tem estrada. A gente tem que carregar comida para 10 dias de viagem, sem poder comprar comida. E a cada 2 dias, eventualmente, a gente ia ter contato com água. Então, é outro nível, tá? E assim, não é que um é melhor que o outro, é o que você quer fazer. Se você quer aquilo, você tem que estar preparado para aquilo. Se você vê a nossa websérie, a gente nunca fala muito que está difícil, que está sofrendo. A gente sabe o que está lá, a gente está querendo estar lá. Se não quisesse, a gente estaria em outro lugar. Vamos falar da websérie. Para quem, me conta um pouco como que é o mecanismo dentro do canal de YouTube de vocês, do lançamento dessa websérie e como que as pessoas podem maratonar essa websérie na medida que adquirem esse livro digital. Essa websérie tem 25 capítulos, a gente já começou a publicar um por semana. Então, se você quer assistir toda a websérie, tem os links lá no livro digital. Se não, se você não tiver o livro digital, aí você tem que ficar aguardando lá no nosso porque canal, é o seguinte, eles vão ser o nosso canal é meio estranho se você está acostumado com o YouTube.
Porque assim, você tem lá as playlists, cada playlist é um assunto ou então uma viagem de algum lugar do mundo. Eu gostaria que você descrevesse um pouco assim a grande diferença, o grande desafio que é, especialmente para o brasileiro, entender o que é uma viagem de cicloturismo, que você pode contratar uma empresa, uma viagem de cicloturismo que você faz, por exemplo, o Caminho da Fé ou o Circuito Vale Europeu, que você vai dormir num hotel, numa hospedaria, e o que é uma viagem expedicionária. Tudo isso que a Renata falou, eu adoro fazer. Eu adoro cicloturismo em todas as vertentes. Só que tem um que a gente gosta mais, que é aventura de bicicleta. Então, quando a gente tira férias, que para de morar no motorhome e tal, a gente vai fazer uma aventura de bicicleta, né, Rafa? E geralmente é casca grossa. A gente vai só com a bicicleta, nossa barraca, e é para um lugar muito exótico, que você não vai ver carro, você não vai ter esses problemas, você não vai ter. E isso daí, você tem que estar preparado para essa história. E a gente tem percebendo que muita gente está querendo fazer esse tipo de coisa. A gente escreveu um livro, né, que aí é um livro assim de papel, chama 7 Passos Andinos, que é sobre uma aventura que a gente fez lá, mas metade dele é como você se prepara para uma grande aventura de bicicleta, uma grande viagem, né, de modo geral. E aí sim, você tem que ter várias noções importantes, porque, por exemplo, essa viagem a gente ficava acampando a menos 23 graus todo dia, cara. Como você tem comida, como você se aquece, como você escolhe o seu equipamento, tudo isso a gente fala nesse livro. Não só o livro digital, como no 7 Passos também. É outra coisa. Uma pergunta para o casal. Para uma pessoa começar a fazer a viagem expedicionária, não precisa ser 1 mês, 2 meses. Eu acho que se você ficar 4 dias na estrada, autônomo já é um bom caminho e você já vai entender muita coisa. Aqui no Brasil, o que vocês sugerem para uma pessoa entender o que nós estamos falando? Que é você pegar a tua bicicleta e sair de forma autônoma por um período para entender onde que está o buraco. A gente mapeou, há um ano atrás, a Serra do Espinhaço. Esse lugar, realmente a gente indica para quem quer fazer uma aventura de bicicleta. No Brasil. No Brasil. A gente compara até a carretera austral, assim, sabe? Só que na carretera austral é frio e aqui você vai ter o calor. Cada lugar do mundo tem uma característica diferente. Qual? Mas a Serra do Espinhaço, a gente considera uma experiência controlada de cicloturismo de aventura. Porque, por mais que você esteja passando por lugares mais remotos, dali uns 30 quilômetros vai aparecer uma casinha, vai aparecer, não é um barzinho, mas é um lugar que você vai poder conseguir água ou eventualmente até comida pedindo para a pessoa. Então você vai estar se arriscando, vai estar tendo uma experiência que vai fazer você evoluir, vamos dizer assim, nessa atividade sem estar se colocando tanto em risco. Então, quando ela fala assim, controlada, ela está falando por quê? Porque você está com um guia na mão. O nosso guia da Serra do Espinhaço é super detalhado, tem um monte de informação. E é a informação que vai dar esse controle. A gente gosta de pensar que essas experiências, nenhuma é melhor ou mais importante que a outra, mas cada uma vai te dar um retorno. Você vai viver coisas de uma forma em cada uma. Então, se você for com carro de apoio, você não está levando a sua bagagem, você não vai ter a experiência de carregar o peso e eventualmente aprender algo sobre desapego. Por outro lado, você vai estar com pessoas, você pode aprender mais sobre relacionamento. Então, cada experiência vai te dar um retorno diferente. Vamos voltar para o Entre Salares e Desertos. Né? Spoiler. O que você pode nos mostrar aqui e contar algumas aventuras, spoilers, para que depois as pessoas vão lá, se dirijam ao teu canal de YouTube, ao canal de YouTube de vocês, para ver completo. Então, eu acho que o maior spoiler não quero nem dar um spoiler, na verdade. Eu quero contar uma coisa bacana e séria, assim, da aventura. Porque quando a gente, por exemplo, estava lá atravessando a Rota das Lagunas, que esse negócio de 10 dias, que você tinha que carregar de comida, e ainda uma estrada horrível, duna, um monte de areia, um monte de coisa. Eu acho que esse é o grande spoiler desse livro, porque a gente vai falar muito sobre como você lida com isso. O cara que gosta disso, você que está vendo esse troço, você deve gostar desse troço. Será que você é louco, um idiota que gosta de sofrer? Então, quer dizer, a gente vai fundo nessas ideias e, eu não acho que eu sou louco, eu acredito que você também não, assim, mas o que é isso? O que isso tem para te ensinar? O que eu aprendi com isso? E é isso que eu vou tentar entregar nessa hora. Porque, eventualmente, a Rota das Lagunas, com esse grau de dificuldade,
Você não precisa estar ali. Tem outros lugares que são bonitos e não tem esse grau de dificuldade. Mas por que você está ali? E o que você aprende com essa aventura? E é esse que é o grande lance quando você pega um livro desse. Porque você vai a fundo. Quando você segue toda a nossa websérie, a gente vai tentar ir a fundo nessa história. Tem uma questão que a gente gostou de falar nessa série e no livro também, é sobre quando você está escolhendo o seu caminho, né? Fazendo o planejamento, escolhendo o caminho que você vai percorrer na viagem. A gente, então, como o Olinto falou, procurou ir passar por lugares menos conhecidos. E com isso, a gente acabou tendo umas surpresas assim fantásticas. A gente passou por lugares da Bolívia que, se fossem outros países, com certeza já tinha virado parque nacional. É um acervo de arquitetura, Renata, é incrível. A arquitetura miscigenada, né, com os traços da arquitetura espanhola, mas que você vê o traço índio que executou aquilo lá. Então, e assim, igrejas estão lá abandonadas. Algumas são dentro de cidades e aí elas estão arrumadinhas e tal, mas outras estão no meio do nada, assim, você vê que está andando naquele deserto, daqui a pouco é aquela igreja. Algo que a gente nunca imaginou que ia ter na Bolívia. A Bolívia não tem muito poder, né? Então, assim mesmo o Tiahuanaco, que é um patrimônio muito forte, conseguiu virar patrimônio tombado pela Unesco há muito pouco tempo atrás. Por quê? Porque o país é fraquinho, eles não tem como botar isso aí. E assim vai, né? De lugares assim, poderiam ser parques nacionais. E estão lá, para você. Isso que é aventura. Você aproveitar esse lugar, claro, com todo o respeito, né? Não deixar sujeira, esse tipo de coisa. Isso é óbvio, né? Mas tá lá para você. Se você quiser, pega a tua bicicleta e vai. Vamos falar de equipamentos. Você levou que equipamentos para fazer esse documentário tão bem feito como vocês fizeram? Bom, primeiro é 2000 e quando foi? 2015. 2015, né? Então a gente não estava com o equipamento que a gente tem hoje, mas já era um equipamento que eu acredito que hoje ainda é super atual. Eu estava usando o Micro Four Thirds, que é um sensor um pouco pequeno, assim, mas ele já dá para você controlar a profundidade de campo. Era uma Panasonic, que assim, para vídeo era muito boa. E a Rafa também estava com Panasonic, né? A FZ1000. FZ1000, fazendo fotografia, eventualmente a gente trocava também. E tinha áudio, o que mais que tinha? Não tinha drone, nem pensar em drone nessa época. Tinha uma Sony de ação, né? Câmera de ação, uma câmera de ação também, Sony. E assim, placa solar, Renata, porque não tinha eletricidade. Aí tem muito sol. Então a placa solar tinha tudo a ver para essa região. Mesmo em alguns lugares que a gente parava, a energia elétrica era por placa solar. Né? Então a deles era por placa solar. Imagina como que seria baterias, a minha. Né? E a placa solar carregava o quê? As baterias da câmera? Fundamentalmente era uma bateria de câmera por dia. Cada bateria dava lá 1 hora de vídeo, que é o que eu tinha para fazer. E aí sobra lá um pouquinho entardecer, aí carregava um aqui mesmo para a gente ouvir música, alguma coisa assim. Mas e quanto? Uns 5 quilos de equipamento, mais ou menos, Renata, com tripé e tudo mais. E como é que a gente adquire aqui essa obra digital e como que a gente assiste essa websérie completa? Esse livro digital está à venda no nosso site, www.olinto.com.br. E no site também você encontra fotos dessa viagem impressas em fine art. Então são 16 fotografias que a gente selecionou, aí você pode adquirir essas fotos. Tá com água na boca? Navega neste site. E viaje muito de bicicleta. Tchau!